Você sempre ouviu que Jesus era pobre e talvez acreditou nisso sem pensar muito. Mas e se isso nunca esteve realmente na Bíblia? E se essa ideia foi colocada aí para manter você limitado? Agora me diga, e se a sua visão sobre Deus foi moldada mais por medo do que por fé? Quantas vezes você se sentiu culpado só por querer crescer, por desejar uma vida mais digna? Hoje você vai descobrir a verdade que nenhum padre prega. Por que Jesus era pobre? Ou será que ele era livre e esconderam isso de você? Fica comigo, isso vai virar uma chave dentro de você. Desde pequeno, talvez você tenha escutado isso. Jesus era pobre. Falaram com orgulho, como se a falta fosse um sinal de santidade. E aos poucos, fizeram muitos cristãos acreditarem que desejar uma vida digna era pecado. Mas será mesmo que a Bíblia ensina isso? Ou será que usaram versículos soltos para pregar a escassez como se fosse espiritualidade? Existe um mistério aí, um que muita gente nunca questionou, e por isso vive com culpa, medo e vergonha de prosperar. Mas neste vídeo a gente vai abrir a Bíblia com calma, com verdade e com coragem. Você vai descobrir que Jesus não vivia pedindo esmola, que ele tinha um tesoureiro, recebia presentes, multiplicava recursos, e que nada disso era pecado, era propósito. Não, isso não é sobre riqueza da fé, nem promessas vazias. Isso é sobre liberdade, sobre quebrar correntes invisíveis que prendem mentes há décadas. Vamos falar de textos reais, de escolhas conscientes, de gestos que carregavam mensagens. E de como, por trás da imagem do Jesus pobrezinho, existia um rei que sabia exatamente o que estava fazendo. E que sim, quer ver você livre, inclusive da mentalidade de escassez. Se você já se sentiu mal por querer melhorar de vida, se já ouviu alguém te chamar de ganancioso só porque você desejava estabilidade, este vídeo foi feito para você. Mas fica até o fim, porque essa verdade foi roubada e agora está sendo devolvida. Talvez você tenha escutado a vida toda que Jesus era pobre. Isso foi ensinado com orgulho, como se a pobreza fosse uma marca de santidade. Mas a Bíblia mostra outra coisa. Jesus tinha um tesoureiro, Judas, e recebia presentes valiosos, como o ouro que os magos levaram quando ele nasceu. Isso não é sinal de miséria. Isso mostra que ele era livre e sabia exatamente como lidar com o que tinha. Jesus multiplicava comida, acalmava tempestades, e até mandou Pedro pegar uma moeda de dentro da boca de um peixe. Mateus 17:27. Você já parou para pensar nisso? Isso é domínio. Isso é saber usar os recursos com sabedoria, sem ser dominado por eles. E mais, ele nunca mendigou, nunca ficou implorando ajuda. Ele dava, ele abençoava, ele compartilhava. Isso é diferente de ser rico ou pobre. Isso é ser livre. Livre para usar o que tem, sem ser escravo do dinheiro. E é aí que muitos cristãos se confundem. Porque confundem humildade com falta. Só que Jesus mostrava o tempo todo que andar com Deus não é viver no aperto. É viver com propósito. Isso muda tudo, não é? Até a túnica que ele usava era fina e sem costura, tão especial que os soldados não quiseram rasgar, jogaram sorte por ela. João 19:23-24. Isso mostra que Jesus não vivia na miséria. Ele apenas não era preso às coisas. Isso é um ensinamento profundo para quem vive correndo atrás do necessário, achando que ter é pecado. Agora, se até aqui você ficou surpreso, espera só para ver o que vem a seguir, porque talvez o que te ensinaram sobre dinheiro e pecado não seja exatamente o que Deus revelou na Bíblia. Vamos continuar, porque essa verdade precisa ser conhecida antes que seja tarde demais. Vamos falar a verdade? Muita gente tem medo de lidar com dinheiro. Parece que só de falar em prosperar já vem um peso de culpa.
Mas será que é isso mesmo que Deus quer dos cristãos? A Bíblia nunca disse que o dinheiro é pecado. O que ela condena é o amor exagerado por ele, quando a pessoa coloca o dinheiro acima de tudo, até acima do próprio Deus. Você já ouviu aquela frase, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? 1 Timóteo 6,10. Pois é, não é o dinheiro em si, é o coração. Tem gente com pouco que é gananciosa, e tem quem tenha muito e saiba abençoar. Dinheiro é só uma ferramenta, como uma faca. Você pode usá-la para cozinhar ou para ferir. Tudo depende de quem segura. Então, se isso que você ouviu aqui tocou algo aí dentro, se você também sente que já passou da hora de enxergar a Bíblia com mais clareza e coragem, se inscreve agora no canal. Aqui é o lugar de quem não aceita mais viver na dúvida ou no medo. É para quem quer crescer na fé e na verdade. Curte o vídeo para mostrar que você faz parte dessa jornada e ativa o sininho, porque a próxima revelação pode ser exatamente o que você estava esperando. Deus nunca foi contra os bens. Olha só, Abraão era riquíssimo, Jó também, e mesmo assim eram fiéis e obedientes. A questão não é ter, é o que você faz com o que tem. Você pode usar o que tem para ajudar uma família, investir em algo bom ou até mesmo cuidar melhor da sua casa. Isso agrada a Deus, quando é feito com gratidão e responsabilidade. Agora pensa comigo, se o dinheiro fosse maldição, por que Jesus falaria tanto sobre ele? Ele usava moedas, falava de talentos e até elogiava quem sabia administrar bem. Ele sabia que dinheiro não é só sobre comprar coisas, é sobre influência, decisão, liberdade. E Deus quer que seu povo saiba usar isso com sabedoria, porque quando o justo prospera, vidas são transformadas. E se até aqui você já entendeu que o dinheiro não é inimigo, então você está pronto para dar um passo mais fundo. Porque Jesus usava um tipo de linguagem que poucos percebem. Uma linguagem que envolve economia, colheita e recompensa. E isso pode mudar tudo no seu jeito de ver o reino. Você já reparou que Jesus falava muito sobre sementes, colheitas, moedas, talentos e tesouros? Não era à toa. Ele estava usando a linguagem que o povo entendia. Uma linguagem prática, do dia a dia. Era como se ele dissesse, quer entender o reino de Deus? Então, observe como a vida funciona com o plantar e o colher. Isso está em parábolas como a dos talentos, Mateus 25, e do semeador, Marcos 4. Tudo com base em princípios econômicos. Quando ele falava de semear, não era só sobre plantar no chão. Era sobre plantar atitudes, palavras, decisões e colher os resultados mais tarde. É como aquela pessoa que ajuda alguém hoje e lá na frente, quando menos espera, recebe um favor que vem como resposta. Isso é reino. É assim que Deus trabalha, com justiça, propósito e retorno. A Bíblia não traz apenas promessas espirituais, ela também ensina sabedoria prática. Jesus falava de pérolas, de tesouros escondidos, de administradores fiéis. Isso mostra que a vida com Deus não é feita só de orações, mas também de decisões. O cristão que entende isso para de viver apenas pedindo e começa a agir com consciência, com fé e com planejamento. Se você acredita que Deus quer abrir seus olhos para uma nova verdade, comenta amém aqui nos comentários. Porque até o fim do dia, ele vai te mostrar algo nas Escrituras que você nunca tinha enxergado. E olha que interessante. Jesus usava esses exemplos para revelar mistérios espirituais. Ele comparava o reino com um campo comprado, com uma negociação, com um investimento. Isso mostra que, na visão bíblica, fé e responsabilidade andam juntas. Deus não entrega promessas em mãos preguiçosas. Ele procura quem entende o valor de cada semente, mesmo a mais pequena. E agora que você já percebeu como o reino se comunica por meio de princípios de economia, prepare-se, porque vem aí uma verdade desconfortável.
Uma verdade que explica por que, por tanto tempo, esconderam de você o real motivo da doutrina da escassez. Você já parou para pensar por que tantos cristãos foram ensinados a aceitar a pobreza como vontade de Deus? Não foi só ignorância, foi estratégia. Por muito tempo, usar a escassez como doutrina foi uma forma de manter o povo calado, submisso. Um povo que mal tem o que comer não tem tempo para pensar, estudar, questionar. Só obedece. E isso serve bem a certos interesses. Quando alguém acredita que, quanto mais pobre, mais santo, ele para de sonhar, para de construir, deixa de se levantar, aceita qualquer situação como provação. E aí, quem está no topo, continua no topo. E quem está na base, só agradece pelo pouco. Isso não é fé. É prisão disfarçada de humildade. E, infelizmente, muita gente boa foi enganada assim por anos. A Bíblia mostra o contrário. Deus libertou o povo do Egito, da escravidão, da escassez. Mandou maná no deserto, água da rocha, multiplicação no tempo certo. Ele não é um Deus de miséria. Ele é um Deus de provisão. Mas quando alguém prega apenas o sofrimento, sem falar de saída, ele não está anunciando o Evangelho, está reforçando o controle. E não pense que isso ficou só no passado. Até hoje, muitos são treinados para não querer muito, para viver de migalhas, como se isso agradasse a Deus. Mas sabe o que agrada a Deus? Ver seu povo de pé, com sabedoria, com dignidade, com a Bíblia na mão e a mente livre. Porque um cristão livre pensa, discerne e não se dobra a qualquer mentira. E se tudo isso parece pesado, é porque é mesmo. Mas a verdade liberta. E no próximo passo dessa jornada, você vai descobrir o que Jesus realmente ensinava sobre escassez e por que ele exaltava quem multiplicava, mas censurava quem enterrava. Prepare-se, porque a próxima parte muda tudo. Escreve "Eu creio" se você sente que chegou a hora de romper com a mentalidade de escassez. E se prepara, porque uma resposta que você tem orado vai chegar por um caminho inesperado ainda essa semana. Jesus nunca incentivou ninguém a enterrar o que recebeu. Pelo contrário, ele contou a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, e deixou claro: quem esconde o que tem, por medo ou preguiça, acaba perdendo até o pouco. Isso ensina algo profundo. Deus valoriza a ação, o movimento, o cuidado com o que se tem. O reino não recompensa quem cruza os braços esperando. Ele honra quem se levanta e faz o que pode com o que tem. E olha que forte. Quem não multiplicou, o talento foi chamado de mau e negligente. Isso está na Bíblia e muita gente nunca ouviu isso num sermão. Jesus não estava falando de dinheiro apenas. Ele falava de dons, de tempo, de fé, de influência. Se você tem algo, por menor que seja, Deus espera que você use, espera que você cuide, espera que você desenvolva. A responsabilidade vem antes da recompensa. Não adianta pedir bênçãos sem estar disposto a cuidar delas. Quantas pessoas oram por portas abertas, mas quando vêm as oportunidades, se sabotam. Por medo ou comodismo. A fé verdadeira anda junto com a ação. É como pedir chuva e sair com o guarda-chuva na mão. Isso é fé com responsabilidade. Cristãos maduros entendem isso. Eles sabem que Deus é Pai, e Pai responsável não entrega uma herança na mão de um filho despreparado. E sabe o que isso quer dizer? Que o crescimento começa dentro. Quando você muda sua forma de pensar, sua forma de viver também muda. E quando Deus vê isso, Ele começa a confiar mais nas suas mãos. E é aqui que as coisas começam a ganhar um novo sentido. Porque, ao contrário do que muitos pregaram, Jesus nunca disse que passar necessidade te tornava mais espiritual. O que ele ensinou foi algo ainda mais surpreendente, e é isso que vamos ver a seguir. Tem gente que acredita, de coração, que quanto mais difícil a vida for, mais perto de Deus ela está. Mas será mesmo que foi isso que Jesus ensinou?
A Bíblia fala de mansidão, humildade, obediência, mas em nenhum momento diz que passar necessidade é uma medalha espiritual. A escassez é um estado, não uma santidade. E o problema começa quando alguém confunde sofrimento com aprovação divina. Ser pobre não faz de ninguém mais ou menos santo. O que conta para Deus é o coração e o que a pessoa faz com o que tem. A quem, mesmo com pouco, seja generoso, grato e íntegro. E a quem, com mais recursos, viva para abençoar. A virtude está na justiça, na compaixão, na boa administração, não na falta. E isso precisa ser ensinado com clareza, principalmente para quem cresceu ouvindo o contrário. Comenta liberdade, se você quer ser liberto de toda mentira que te ensinaram sobre fé e dinheiro. E confia, Deus vai confirmar essa palavra no seu espírito nas próximas 24 horas. Jesus nunca elogiou ninguém por ser carente, mas sim por ser fiel. A viúva que deu tudo o que tinha, Marcos 12, 41, 44, não foi exaltada porque era pobre, mas porque entregou com fé, porque confiava em Deus mais do que nas moedas. Isso mostra que o valor espiritual não está no quanto você tem, mas no quanto seu coração está alinhado com o céu. Quando a gente entende isso, a culpa vai embora. A gente para de se sentir errado por querer uma vida melhor. E começa a perceber que prosperar não é um pecado, é uma responsabilidade. É ter condições de cuidar dos seus, ajudar quem precisa e ainda andar com a cabeça erguida com dignidade. Isso também faz parte da caminhada com Deus. E se até agora essas verdades têm sacudido suas crenças, o que vem a seguir vai abrir ainda mais seus olhos, porque até os símbolos da vida de Jesus, o jumento, a túnica, os detalhes, escondem escolhas muito mais profundas do que parecem. E quando você descobrir o porquê, vai perceber que tudo foi estratégia, nunca escassez. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento? Muita gente acha que foi porque ele não tinha dinheiro para um cavalo. Mas não foi isso. Aquilo foi um ato profético. Era a forma de mostrar que o reino de Deus não chega com ostentação, mas com propósito. O jumento não simbolizava miséria, simbolizava paz. Era diferente, era intencional, era sabedoria em forma de simplicidade. Outro detalhe que quase ninguém comenta: a túnica de Jesus. A Bíblia diz que ela era sem costura, feita de um tecido tão especial que os soldados não quiseram rasgar. João 19, 23, 24. Eles preferiram jogar sorte por ela. Isso não combina com a imagem de alguém miserável, não é? Mostra que Jesus sabia o valor do que usava, e usava com dignidade, sem culpa. Esses símbolos, o jumento, a túnica, o uso do óleo por Maria nos pés de Jesus, João 12, 3, mostram que nada era aleatório. Havia mensagens escondidas nos detalhes. Ele sabia que cada gesto era uma lição. Era como se dissesse: você pode ter algo bom sem ser escravo disso. Isso ensina que a espiritualidade não está na privação, mas na consciência. Quando entendemos que até os gestos mais simples de Jesus carregavam intenção, a gente começa a perceber o quanto fomos ensinados a olhar tudo de forma superficial. É como se tivessem nos ensinado a temer o conforto, a desconfiar da abundância. Mas Jesus não vivia com medo disso. Ele caminhava com autoridade, com propósito, e isso sim é maturidade espiritual. Agora, pensa comigo. Se até os símbolos da vida de Jesus foram mal interpretados, o que mais será que esconderam de nós? Existe uma verdade que foi apagada, distorcida, e no próximo ponto você vai entender por que tantos líderes preferiram esconder isso e como essa omissão moldou gerações de cristãos. Durante muito tempo ensinaram que quanto mais você sofre, mais Deus te ama. E muitos aceitaram isso sem questionar. Mas e se essa ideia foi colocada aí de propósito? Uma mentira bem contada,
dita por gente que se beneficia do silêncio dos outros, vira doutrina. E quando um povo acredita que nascer para sofrer é ser espiritual, ele não reage, não sonha, não cresce. É duro ouvir isso, eu sei, mas não dá mais para fingir que não vemos. Há uma estrutura religiosa, social, até cultural, que prefere manter os cristãos passivos, dependentes, pessoas que se sentem culpadas por querer melhorar, que acham pecado desejar uma vida digna. Isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Isso tem a ver com controle. Quando a pobreza é exaltada como virtude, as correntes invisíveis ficam mais fortes. É como se o sistema dissesse: aceite o pouco, não pergunte, não se mova. E o pior, usam o nome de Deus para justificar isso. Mas Jesus não veio para nos manter acorrentados. Ele veio para nos libertar, inclusive mentalmente. O reino não é um lugar de escassez, é um lugar de visão. Por isso, quando você escuta que Deus não quer te prosperar ou que dinheiro é sujo, desconfie. Pergunte: quem se beneficia quando você vive no limite, pedindo ajuda para tudo? Quem ganha quando você não aprende a administrar, não entende a Bíblia, não questiona? A resposta é desconfortável, mas necessária. Quem domina a verdade, domina o povo. E se até aqui você já percebeu que esconderam muita coisa, então prepare-se para o que vem a seguir. Porque existe um chamado, forte, urgente e direto, para todo cristão que deseja romper com essa prisão espiritual. E esse chamado começa com uma decisão que só você pode tomar. Chega uma hora na vida em que a gente precisa parar, respirar fundo e perguntar: será que foi para isso mesmo que Deus me chamou? Porque muitos cristãos vivem presos num modo automático, aceitando tudo sem pensar, repetindo frases decoradas, vivendo como se a fé fosse apenas sobreviver. Mas o chamado de Deus é muito mais do que isso. É para despertar, para acordar, de dentro para fora. Deus nunca quis filhos treinados para viver com medo. Ele quer filhos livres. Filhos que pensam, que administram, que vivem com propósito. Mas para isso, é preciso romper com a mentalidade de escassez, parar de achar que a santidade está na limitação e começar a entender que o reino é movimento, é multiplicação, é transformação. E esse processo começa dentro da mente. Você não precisa pedir permissão para crescer, não precisa ter vergonha de querer mais. Desde que seu coração esteja alinhado com os princípios de Deus, não há pecado algum em prosperar, pelo contrário, a honra. O Espírito Santo nos dá sabedoria para lidar com tudo, com pouco e com muito, mas só quem desperta entende isso. Quem continua dormindo, vive repetindo o que ouviu sem nunca testar nas Escrituras. É tempo de abrir os olhos, de começar a estudar a Bíblia com outros olhos, com sede de verdade, com desejo de conhecer o que ninguém nunca explicou. Deus quer te levar mais fundo, quer te ensinar a cuidar do que você tem, a multiplicar, a ser luz até nas suas finanças. Mas antes disso, Ele precisa que você diga: eu estou pronto para aprender. E se esse chamado já está ecoando aí dentro, então o próximo passo vai selar esse despertar. Porque não adianta seguir repetindo versículos sem entender o que eles significam. Chegou o momento de voltar à palavra com olhos novos. E quem fizer isso vai enxergar um reino que poucos conhecem de verdade. Se tem algo que mudou a vida de muita gente, foi quando decidiu voltar à Bíblia, como se estivesse abrindo pela primeira vez, sem filtros, sem medo, sem repetições mecânicas. Porque tem versículos que a gente ouve há anos, mas nunca parou para realmente entender. E quando você lê com olhos despertos, percebe que Deus nunca foi o autor dessa escassez que te ensinaram a aceitar. A Bíblia é viva, mas ela só revela os seus segredos para quem lê com sede, com humildade e com coragem. É como encontrar um tesouro escondido, mesmo tendo passado por aquele lugar 1000 vezes. E isso é o que Deus quer de você agora.
que pare de repetir o que ouviu e comece a estudar o que está escrito, literalmente, com calma, com oração, com sinceridade. Tem muita coisa que ensinaram por tradição, mas que não se sustenta quando colocada à luz das Escrituras. E isso não é rebeldia, é maturidade. Quando Jesus foi tentado, ele não respondeu com achismos. Ele disse, está escrito, Mateus 4:4. E é assim que o cristão vence. Voltando à raiz da palavra, não às palavras dos outros. Talvez você tenha medo de questionar o que aprendeu, mas buscar entendimento não é rebeldia, é obediência, é querer conhecer Deus como Ele realmente é, e não como contaram. E isso exige coragem, exige disposição para desaprender o que for necessário. Porque Deus não tem medo de perguntas sinceras. Ele responde com sabedoria quem busca com o coração inteiro. E agora que você chegou até aqui, só falta um passo, porque quem relê a Bíblia com olhos abertos descobre que o reino é muito maior do que pregaram. E se você quer viver essa verdade, o que vem a seguir vai te mostrar como aplicar tudo isso na sua vida, começando agora. Agora que você viu tudo isso, o que vai fazer com essa verdade? Vai guardar para si como mais uma curiosidade? Ou vai deixar que ela transforme sua forma de enxergar Deus, a Bíblia e o seu próprio chamado? Jesus não te chamou para viver limitado, nem espiritualmente, nem em nenhuma outra área. Ele te chamou para viver com sabedoria, responsabilidade e liberdade. Talvez você precise reaprender, recomeçar, desfazer ideias que foram plantadas lá atrás, sem base sólida. E tudo bem. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Só quem tem coragem volta à palavra com humildade e diz, Senhor, me ensina de novo. E é esse tipo de cristão que o reino está procurando, não perfeito, mas desperto. Então eu te pergunto, o que mais te ensinaram que não está na Bíblia? Quantas verdades ainda estão escondidas nas entrelinhas? Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você não via antes, comenta aqui embaixo. Agora eu enxergo. Só essa frase já vai mostrar que o despertar começou aí dentro. E eu quero muito ler o seu comentário. Se você sentiu que essa mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Compartilha com alguém que precisa sair da mentalidade de escassez. Manda no grupo da família, da célula, ou para aquele amigo que sempre teve medo de prosperar. Talvez seja exatamente isso que ele precisa ouvir. E você pode ser o instrumento que Deus vai usar. E claro, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Porque aqui a gente não repete doutrinas por tradição. A gente vai à raiz, à verdade, à Bíblia. E nos próximos vídeos você vai descobrir muito mais verdades que nunca foram pregadas no púlpito, mas que estavam na sua frente o tempo todo.